A graça e a paz do Senhor a todos, o Bíblia, Livros e Café, hoje, 9 de dezembro, apresenta o 13º vídeo das meditações de Santo Tomás de Aquino para o Advento, 9 de dezembro, do distanciamento da noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O versículo que ele coloca é: a noite está quase passada e o dia aproxima-se. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Caminhemos como de dia, honestamente. Romanos 13, 12 ao 13. Então vamos lá, 9 de dezembro, distanciamento da noite. Então, como o Marcelo já explicou em seu vídeo sobre o calendário litúrgico A, B e C, aqui no canal, e eu também falei um pouco no vídeo de introdução das meditações de São Tomás para todo o ano litúrgico tridentino, comemoramos o aniversário de Jesus no dia 25 de dezembro. E existem estudos que apontam para essa data, baseado na época em que Zacarias, pai de João Batista, estava servindo no templo, então dava para calcular mais ou menos ali a data do nascimento de Jesus. E também tem um significado simbólico, que é o do solstício de inverno, que é a noite mais longa do ano. Então no hemisfério norte, no qual é a Terra Santa, e a Europa, no qual cresceu o cristianismo, sendo irradiado ali pela Itália, Roma, Terra Santa, Cidade Santa. Então o solstício de inverno tem um significado bastante bonito, nisso que fala São Tomás, o distanciamento da noite. Então o solstício de inverno é a noite mais longa do ano, 21 a 22 de dezembro. Então você vê as trevas crescendo. Quando chega 21, 22 de dezembro, a noite começa a ser vencida pelo dia. Então os dias vão ficando mais longos. E é mais ou menos 25 de dezembro que a gente tem a percepção dessa virada, A gente começa a perceber realmente a luz vencendo as trevas. Santo Tomás faz interpretações belíssimas deste pequeno trecho do versículo. A noite está quase passada e o dia aproxima-se. É lindo como Santo Tomás pega pequenos trechos e espreme do versículo e consegue tirar de poucas frases vários níveis de interpretação. Então a noite está quase passada e o dia aproxima-se. Ele coloca que essa noite pode ser comparada à vida presente, em que nós estamos num tempo de ignorância, e nós ainda estamos vivendo essa vida presente. Então a noite está quase passando e o dia aproxima-se. E o dia é o estado de bem-aventurança, em que ele diz que nós seremos iluminados pela claridade de Deus que ilumina os santos. Então, todos nós que temos como meta, objetivo ir para o céu, nós, nessa vida presente, conhecemos Deus apenas como que por um espelho. O vemos de maneira obscura, através dos sinais que ele nos dá, pela natureza, pelas obras da criação, pela Bíblia, pelos profetas e pela vida dos santos. Mas nós ainda não o vimos face a face. E isso só se dará no céu, em que nós o veremos assim como ele é, a própria essência de Deus. E aqui temos a felicidade, que é o gozo do Espírito Santo, a alegria que nos infunde Deus, de sermos adotados e sermos chamados filhos de Deus. Mas lá teremos a plenitude da alegria. A segunda interpretação que Santo Tomás faz é que a noite representa o estado de pecado, em que o homem estava mergulhado nas trevas da ignorância. E o dia representa o estado de graça, em que o homem é iluminado pela luz espiritual da inteligência, que é aquela que possuem os santos, os justos. Jesus foi aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele nos resgatou desse mundo de trevas, e a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito. Porque a vereda dos justos nada mais é do que trilhar aquele caminho que é o próprio Jesus e irradiar não a luz própria nossa, mas refletir a luz de Nosso Senhor, como a lua que não tem luz própria,
mas é um esplendor de beleza porque reflete a luz do sol. Nós cristãos também temos que refletir a beleza da luz de Cristo. A terceira interpretação que Santo Tomás faz do versículo é que a noite representa o tempo que precedeu a encarnação de Cristo, em que ele se manifestava apenas por sombras, símbolos, figuras, nos ritos judaicos, no Antigo Testamento, Salmo, nos profetas. E no Novo Testamento a gente vê o cumprimento dessas profecias, não apenas através de sinais, mas se concretizando no próprio Cristo. Sumo sacerdote, cordeiro sacrificial, sua encarnação da Virgem, o cumprimento das profecias. E principalmente no livro de Hebreus, que faz um apanhado geral, um desvelamento do que era sombra, figura e símbolo do Antigo Testamento. Ele diz: ao contrário, desde a encarnação é dia, pelo resplendor potente do sol espiritual do mundo. Então, desde que Cristo encarnou, ele é esse sol que nos ilumina e que nos guia. Então, antes da encarnação de Jesus Cristo, o mundo vivia numa espécie de noite, mergulhado nas trevas do paganismo, da incredulidade, etc, etc, etc. Existia apenas um pequeno povo iluminado, uma espécie de lusco-fusco, não era a iluminação perfeita, porque só veio com Cristo. Mas eles tinham os patriarcas, os profetas, os ritos, o templo, o tabernáculo, e Deus foi os iluminando com o tempo, até a plenitude do dia que era a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a aurora que vai destruindo as trevas e vai crescendo, 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 até ser dia perfeito. É a luz vencendo as trevas. É a luz que vence depois do solstício de inverno. E por fim, Santo Tomás faz a interpretação desse belo amanhecer como o pecador que se arrepende dos seus pecados. A conversão do homem do mundo pecaminoso para Deus. Que é o versículo que diz: a noite está quase passada e o dia aproxima-se. Então, processo em que o homem vai deixando as trevas e vai nascendo para a maravilhosa luz. E ele diz o seguinte: pode-se também aplicar isto aos que começam a sair dos pecados e aos que lhes aproxima o dia da graça. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos ser instrumentos de levar o sol da justiça para que outros também se arrependam dos seus pecados e cheguem um dia ao pleno conhecimento de Deus, que só vai ser perfeito lá no céu. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.